Boa noite a todos. Vamos nesta noite então nos preparando para mais este encontro? Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nos auxilie a percebermos a necessidade e a profundidade desses ensinamentos que nos chegam através dessa doutrina abençoada. Recordando então Agenor Penalva, em que depois de passar por aquele processo de deparar-se, defrontar-se com o seu passado, entra num processo de quase loucura ou de loucura, tal a culpa, tal o remorso, tal o arrependimento, e pegando mais ou menos no ponto em que estávamos, perdão, meu Deus, perdão, fui um homem infame, ó Deus clemente, sei que sou imortal, meu Deus, e que Tu és a misericórdia e a sabedoria infinitas. Concede-me então a graça de retornar à terra, a fim de expurgar da consciência a abominação que a deturpa. Deixa-me reparar a falta monstruosa, Senhor. Dá-me o sofrimento. Quero sofrer por minha mãe, a fim de merecer o seu perdão e o seu amor, que foi tão santo e o qual não levei em consideração. Castiga-me, Senhor Deus, eu me arrependo, perdoa-me, minha mãe, perdoa-me. Retirou-lhe o lente sábio, a faixa lucilante da fronte. Levanta-te, Agenor Penalva, ordenou autoritário. Levantou-se o desgraçado, cambaleante, olhos desvairados, como atacado de embriaguez. Haviam cessado as visões. Inconsolável, porém, ele, mísero, furioso, consciente, rojou-se de joelhos, cobriu as faces transtornadas com as mãos crispadas e deixou continuar o pranto, vencido pelo mais impressionante desalento que me fora dado presenciar em nosso instituto até aquela data. Olivier de Guzmán não interveio, tentando consolá-lo. Apenas levantou-o e, amparando-o paternalmente, reconduziu aos seus apartamentos. E foi uma atitude, evidentemente, não poderia ser outra, correta, né? Porque era um arrependimento necessário, era um desespero causado pelas consequências dos seus próprios atos, e era importante esse choro, era importante este momento que ele estava vivendo. Então não cabia de modo algum um alento diferente do que o Olivier de Guzmán praticou. Levantá-lo, conduzi-lo aos seus aposentos, aos seus apartamentos, né, paternalmente, e ali chegando, recompôs sobre a mesa de estudo um grande álbum cujas páginas dir-se-iam amarfanhadas, e numa folha em branco escreveu um título e um subtítulo cuja profundidade abalançou nossa alma num frêmito de penosa emoção. Tese: o quarto mandamento da lei de Deus. Então foi isso que o Olivier de Guzmán escreveu. Tese: o quarto mandamento da lei de Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Relação dos deveres dos filhos para com os pais. Então era essa a tarefa que foi determinada para que ele fizesse. Em seguida afastou-se, não mais articular uma palavra. Outro discípulo esperava-o. Nova tarefa requisitava seus desvelados desempenhos. Padre Anselmo torceu o botão minúsculo do aparelho, findar igualmente a nossa visão. Assim relata o narrador. Não me pude conter e quase mal-humorado perquiri.
Com que então deixa um infeliz assim desamparado, entregue a tão desesperadora situação? Haverá em tal gesto suficiente caridade da parte dos obreiros da magnânima legião que nos acolhe, incumbidos de sua proteção? Camilo aqui, que é o Camilo Castelo Branco, ele fala que ele fez essa observação quase mal-humorado. Nós sabemos que o desencarne não nos modifica, e ele havia se tornado, caso não fosse antes, ele havia se tornado muito mal-humorado ali com as duras provações pelas quais ele passou, que culminaram ali na cegueira, dentro de provações que para ele se afiguraram muito, muito dolorosas, e o mau humor passou a ser uma característica dele, né? E neste momento volta, né? Esse mau humor que ainda fazia parte. É interessante, nós levamos exatamente aquilo que temos dentro de nós, que cultivamos dentro de nós, né? Então, continuando. Carlos e Roberto sorriram vagamente, sem responder, enquanto o velho sacerdote iniciado satisfazia bondosamente minha indiscreta ansiedade. Os mentores conhecem minuciosamente os seus discípulos e as tarefas a que se dedicam, sabem o que fazem quando operam. De outro modo, quem vos disse que o penitente ficará só e desamparado? Ao contrário, não se encontra sob a tutela maternal de Maria de Nazaré? Quando os portões da fortaleza se fecharam sobre nós, a fim de iniciarmos a marcha de retorno, ouvíamos ainda, ecoando angustiosamente em nossas mentes atordoadas, a grita do mau filho entre as convulsões rábicas do remorso. Perdoa-me, minha mãe, perdoa-me, ó meu Deus. Então vocês vejam, nós estamos buscando aqui o processo educativo, né? Pelos quais esses espíritos réprobos em grandes dificuldades recebiam ali no plano espiritual. Então a proposta está sendo justamente buscar essa compreensão dos processos educativos. Mais adiante, no próximo capítulo, que se chama O Manicômio, vamos pegar aqui uma passagem muito importante. Presentemente, com absoluta eficiência, então, nos códigos luminosos da chamada nova geração, que preside nos tempos atuais sobre a Terra a transformação social que se esboça no mencionado planeta, facultando francas relações entre os planos objetivo e invisível, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias entre nós, os espíritos desencarnados e os homens ainda retidos na armadura carnal, a nova revelação instruirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo de que necessitarem realmente a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Então é uma preleção que eles estão passando ali com algum dos instrutores e recebendo esses esclarecimentos de que vivemos, né? E esse livro, a narração começa ali em 1891 e que foi quando ele se encontrou, Camilo Castelo Branco se encontra ali como espírito no plano espiritual, né, já desencarnado. Então aqui eles estão colocando justamente esses momentos importantes desses tempos que vivemos, da terceira revelação, com o espiritismo a todo vapor, que é justamente esse intercâmbio, essa relação que a nova revelação nos traz, essa relação entre o plano espiritual, o plano chamado invisível, e o nosso aqui dos encarnados. Continuando, assim sendo, necessariamente o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível que o estado do seu progresso moral e mental permitir. Suas glórias e belezas ser-lhe-ão desvendadas. Os supostos segredos que envolviam a morte,
em planos indevassáveis, serão solucionados por fatos clarividentes e elucidativos, assim como os perigos que o cercam. Como os de que tratamos, os abismos, as calamidades, de que poderia ser vítima por parte de habitantes do invisível ainda inferiorizado. Tudo quanto os espíritos têm podido tentar para despertar a atenção dos homens no intuito de instruí-los, advertindo-os no que concerne aos seus destinos espirituais, ha sido tentado através da nova revelação. Mas os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões. Interessam-lhes tão somente as opiniões pessoais, os gozos do momento. De preferência, atendem à satisfação dos próprios caprichos, embora deprimentes, como as exigências do egoísmo gerador de quedas fatais. E por isso mesmo, frequentemente, se dissuadem de tudo que os poderia levantar para Deus, evitando-lhes desgraças e decepções. Possibilidades pavorosas como as que acabei de mencionar. Pois não será desvirtuando-se diariamente ao embalo das ruins paixões que se imunizarão contra uma espécie de males cujo único antídoto se encontra na prática das virtudes reais, como na ascensão mental para os domínios da luz. Fazem-se propositadamente surdos aos apelos do protetor divino, que deseja resguardá-los das investidas do mal à sombra do seu evangelho de amor. Assim como ao verbo da revelação nova, que em seu nome a todos convoca para a sublime transformação ao advertir. Então, não tenhamos nenhuma dúvida de que a terceira revelação, a nova revelação, a revelação nova é presidida, é coordenada por Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nos adverte? Ó homens, criatura forjada dos haustos radiosos do foco divino, lembra-te de que és imortal. Pensa em que tudo que vês, tudo que apalpas e possuis, as conquistas odiernas, que em teu seio fomentam o orgulho, as vaidades que te cortejam o egoísmo, as loucas paixões que te arrasam o caráter, comprometendo-te o futuro, as fictícias glórias mundanas que te embalam e bajulam as presunções, escravizando-te à materialidade, tudo passará, desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no ouvido das coisas insustentáveis, que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Mas tu persistirás para sempre. De fato, é preciso que tenhamos essa noção, todos nós, de que somos imortais. Não somos eternos, eternos só Deus. Nós somos imortais, uma vez criados para a eternidade, como seres imortais que somos. Então, mas tu persistirás para sempre, ficarás de pé para contemplares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos, aguardando pavidamente a aurora de novos sucessos do porvir. Lembra-te de que os mundos que rolam no infinito azul, esses focos de luz e energia que te lenificam as ideias, quando à noite, desfrutando o merecido repouso após as lides diuturnas, te abandonas a namorá-los, fulgurando em distâncias impenetráveis os planetas longínquos, em que em diversas paragens siderais
do universo ilimitado crescem, progridem e se abrilhantam no carreiro dos milênios, carregando em seus dorsos generosos outras humanidades, tuas irmãs, em ascensão constante para o eterno distribuidor de vida e arrastando em sua órbita formosa Pleiades de outras tantas joias do inimitável escrínio do universo. O próprio astro-rei, que te viu nascer e renascer tantas vezes sobre a terra, emprestando-te vida, guiando e aquecendo teus passos, sorrindo às tuas vitórias de espírito em marcha, velando por tua saúde, protegendo-te na noite dos milênios, colaborando contigo nas batalhas dos aprendizados necessários à tua educação de herdeiro divino. De herdeiro divino, igualmente passarão. Morrerão para serem substituídos por outros exemplares novos e melhores, que por sua vez atingirão idênticos destinos. Tu, no entanto, não passarás. Resistirás à sucessão dos Evos como aquele que te criou e te tornou eterno como ele próprio, dotando-te com a essência da vida que ele mesmo e de cujo seio promanaste. Vamos dar uma parada para esse sábio conselho que ele nos dá, para que observemos a noite cheia de astros, né? Procuremos ambientes em que possamos observar as noites e vejamos naquelas luzes futuros mundos, né? Em que possivelmente num deles, né, com certeza em algum deles estaremos mais adiante ali na caminhada, na nossa caminhada evolutiva, e quando olharmos esse astro-rei que nos aqueceu em tantas encarnações, que agradeçamos a Deus pela saúde que ele nos passa, pelo revigoramento das nossas energias, quando nos sentimos aquecidos pelo seu calor e infiltrados pela sua luz, e agradeçamos a Deus então a todas essas bênçãos, por quê? Porque é preciso que entendamos que tudo passa, como ele disse, esses astros passarão. Aqui ele faz uma rápida referência a esses mundos todos que nós sabemos, e muitos até têm interpretado como o fim do mundo, como algo que levaria ali a sua população a uma extinção, né? Os habitantes da Terra, por exemplo, a uma extinção. Mas todos os mundos, eles têm uma destinação. E cumprida essa destinação, eles terminarão, né? Eles deixarão de existir, enquanto outros estão sempre criados, né? Então, esse é um processo natural, porque nada ficará para sempre. Nada ficará para sempre, a não ser nós, espíritos criados por Deus, né? Então, as criaturas de Deus, sim, foram criadas para todos sempre, porque somos imortais, mas os mundos que nos acolhem, os mundos berços que nos acolhem, aqueles outros tantos palco de mundos felizes, né? Que nos acolherão, né? A Terra será um dia também um mundo feliz, né? Passado o próximo futuro, né? Esse adentrar desse mundo de regeneração, que é um largo período, evidentemente, né? É todo um processo que essa doutrina nos traz, nos esclarece. Então, esse é o convite dessa doutrina para que alarguemos o nosso entendimento. Então, mais do que nunca é preciso que alarguemos os conhecimentos, porque aquele que mais penetra nos mistérios, como chamávamos, que passam a não ser mais mistérios, vão se fortalecendo na fé, porque vão se identificando cada vez mais com essas leis sábias e divinas que nos regem, portanto, nos aproximando mais do nosso Criador. Através de Jesus,
que nos trouxe os seus ensinamentos, verbalizou-nos o seu pensamento, para que pudéssemos caminhar. O caminho foi aberto, cabe a nós então seguir, mas para isso é preciso que busquemos também o conhecimento. Amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Com muita gratidão no coração, tenhamos uma noite. Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade sempre nos abençoe, sempre nos ampare e nos fortaleça. Que sejamos atentos para percebermos quanto amparo, quanto ajuda, agradecendo todo esse carinho, toda essa assistência que Deus, que Jesus, que os bons espíritos nos alimentam, nos fornecem. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o casamento e para isso nós vamos usar como base dois livros, um é Desafios da Vida Familiar, que é do Raul Teixeira, e alguns trechos do livro SOS Família, que é da Joana de Ângeles. Então no livro do Raul Teixeira há uma pergunta que é a seguinte: existe união esponsalícia perfeita? Existe um casamento perfeito na Terra? Boa pergunta, né? A resposta dele: considerando que a Terra não é um mundo destinado a espíritos perfeitos, não será difícil entender que, em termos absolutos, a união esponsalícia perfeita não existe por aqui. Contudo, se pensarmos em termos relativos, se admitirmos que as obras são perfeitas no planeta quando elas cumprem sua finalidade, aí então poderemos falar em casamento perfeito. Um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, nunca se aborreçam ou se amargurem de algum modo. Não. Há necessidade, muitas vezes, de se colocar em seus devidos lugares o que esteja desencontrado. Há incômodos relacionais que precisam ser resolvidos e o casal tratará de os resolver. O importante é que não se alimentem em aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos, etc., incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável e amadurecida, no empenho de superar dificuldades na continuada caminhada para Deus. Quando o casal ou um dos dois se imbui dessa realidade, passa a viver conforme esse anelo, esse desejo, o casamento alcança seus propósitos e é então perfeito. Então vejam que a perfeição num casamento, pensando que ninguém de nós é perfeito, também esse relacionamento não vai ser perfeito, porque somos espíritos
ainda em fase de amadurecimento, que trazemos do passado sim as nossas qualidades, os nossos méritos, mas também temos muitos desafios. Então é muito natural que quando dois espíritos aqui na Terra, eles se encontrem, eles constituem uma família, é muito natural que haja sim ali as dificuldades, os desacertos. Então nós não podemos, dentro desse contexto, esperar ali que a nossa companheira, que o nosso companheiro tenha ali uma perfeição que ninguém tem. Nós podemos idealizar que o fulano não faz isso, não faz aquilo, e com o tempo isso pode se tornar um problema muito sério, porque nós vamos ali fixando de tal maneira essas frustrações que nós vamos sufocando as qualidades que aquele que está ao nosso lado tem. Então, da mesma maneira que nós não podemos exigir de nós uma perfeição que nós não temos, nós não podemos exigir do outro também essa perfeição, porque talvez o outro, dentro da condição que ele tem, dentro daquilo que ele conhece, dentro do nível de consciência, ele esteja fazendo o melhor que ele pode naquele momento. O que, claro, não impede que nós possamos ajudar e sermos ajudados nesse processo ali de amadurecimento espiritual, amadurecimento ali do casamento. E muitas vezes a gente se casa com essa expectativa, de um mundo de sonhos, só de alegrias, mas essa convivência que pode ter ali tantos momentos bons, e aqui vale a gente parar para pensar nisso, nós temos que viver intensamente os momentos que são bons, os momentos bons, nós temos que agradecer a Deus, a vida por eles, nós temos que construir esses momentos juntos. Porque é comum também nós falarmos, minha vida é uma vida sem graça, nada acontece. Mas será que nós estamos construindo, fazendo, proporcionando que esses momentos aconteçam? Então é muito comum um casal no primeiro momento, nos primeiros anos, eles saem, eles andam de mão dadas, eles trocam ali pequenas gentilezas, mas vai passando o tempo com a rotina, com a chegada dos filhos, se não tomarmos cuidado, tudo isso vai se perdendo, as pequenas gentilezas, as palavras ali de afeto, mas nós falamos, mas a pessoa sabe que eu gosto dela. Mas é muito importante que seja dito, que seja verbalizado. É claro que tem pessoas que têm mais ou menos dificuldade em falar aquilo que sentem, isso também é um exercício para todos nós, mas é muito importante também que o outro saiba que ele foi a nossa escolha. É muito importante que o outro se sinta ali reconhecido, porque muitas vezes dói muito mais a indiferença do que às vezes até uma própria agressão verbal. Então, muito cuidado para que o tempo, a rotina, as dificuldades, a nossa vida profissional não vá ali sufocando, não vá apagando essas pequenas gentilezas, esse zelo que nós temos que ter ali pelo outro, entendendo que todas as situações elas exigem que nós nos posicionemos, ora que cada um fale ali o que sente, e tem horas que a gente vai dar um passo para trás pelo bem ali do casamento, pelo bem do grupo familiar, aqueles momentos em que nós vamos ceder para que haja ali um bem comum. Mas é o que ele fala, que não existe então esse casamento perfeito, considerando que ninguém de nós é perfeito, que é natural que hajam ali desacertos, que hajam divergências, que isso faz parte do nosso aprendizado, mas ele diz que o importante é que não se alimente, que a gente não alimente ali o aborrecimento, que a gente não alimente a mágoa, e aí a espiritualidade, a religiosidade da família, do casal, é de grande importância, para que a gente ali tente minimizar esses momentos de desajuste, de fúria, de raiva, e esses momentos eles podem ser ali potencializados, ampliados, até por espíritos que não nos querem bem, que têm dificuldade conosco, aquelas situações em que depois a gente pensa e fala, poxa, por que eu falei aquilo? Por que eu
eu magoei tanto ali a pessoa que talvez eu ame tanto, mas no momento ali de raiva, que mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a gente corre o risco de falar coisas ali que a gente se arrepende muito depois, né? Então ele fala para que a gente não alimente então esses aborrecimentos, esses preconceitos, essas diferenças, né? E que um saiba compreender o outro, um possa sempre olhar para o outro, como foi dito, que a gente não deixa ali de lado esse cuidado, esse zelo, pensando quem é essa pessoa do meu lado, em que espírito é esse, o que ele espera, né? E temos que ter ali os nossos projetos individuais, né? Cada um tem os seus gostos, mas é de extrema importância que haja ali os projetos em comum, né? Porque senão a gente vai ali se distanciando. É sempre aquele exemplo que eu acho muito interessante da árvore, né? Uma árvore pode ser derrubada por um machado afiado, com poucos golpes, mas uma árvore pode ser neutralizada, pode ser morta pelo trabalho silencioso dos cupins. A gente passa às vezes rapidamente, olha uma árvore e não vê nada demais ali, mas se fôssemos fazer uma análise mais profunda, perceberíamos os cupins que silenciosamente eles vão ali danificando aquela árvore. Da mesma maneira, os relacionamentos, eles precisam ser cultivados, né? Eles precisam da nossa atenção para que não seja ali como um cupim, que quando a gente percebe já existiu ali um grande distanciamento. Então, o livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, da SOS Família, ela fala de alguns cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, quando acontecem alguns sinais de alarme, ela diz. Por exemplo, silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. No início há tanta troca, tanta conversa, tanto assunto, mas de repente aqueles silêncios, né, que não tem assunto nenhum, não quer falar com o outro. Tédio inexplicável diante da presença do companheiro ou da companheira. Então podemos sentir aquele silêncio, aquele tédio, e até atribuir uns ao outro, o outro não me completa, o outro não me satisfaz, mas nós temos que fazer uma autoanálise, que momento o outro está vivendo, quais são as lutas que eventualmente ele está passando, ou será que eu também não estou bem? Será que eu que não estou bem? Que eu estou esperando encontrar numa outra pessoa que me preencha, mas é uma busca, um vazio que está dentro de mim? Talvez nós tivéssemos ali o par que julgamos perfeito e ainda assim poderíamos estar ali vazios, porque pode ser uma insatisfação do nosso espírito, uma busca que está ali dentro de nós e que nós não vamos encontrar ninguém que preencha, porque temos os conflitos internamente. A ira disfarçada quando o consorte ou a consorte, né, o companheiro ou a companheira emite uma opinião. Então, muito cuidado quando vem esses sentimentos de raiva, que a gente nem sabe exatamente o porquê. Lembrando que se alimentamos isso pode ser, mais uma vez reforçando, aumentado, potencializado por espíritos que querem ali que haja aquela divergência, aquela separação do casal. Saturação dos temas habituais, né, quando já não há mais assunto, versados em casa, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Então aquele marido que chega, ele quer ler um ou mais jornais, ou a mulher que o marido chega querendo comentar alguma coisa e ela também não dá atenção, porque está vendo ali uma novela, enfim. Tudo isso é muito importante, né? A cultura, a informação, mas nós temos que preservar um momento aí para dentro de casa, fora, para falarmos ali com aqueles que convivem conosco. Irritabilidade contumaz, né? Irritabilidade constante sempre que se avizinha do lar. São aquelas situações que a gente está voltando para casa e já fala, meu Deus, já começa a ficar aquela irritação. E é interessante esse ponto que nós temos que nos preparar para voltar para casa, né? Voltar ali, ouvindo uma boa música, com pensamentos melhores, para que a gente também não alimente essa irritação que eventualmente ela acontece. Desinteresse pelos problemas do outro é um sinal também
de alarme, né? Quando a gente não se preocupa mais, não sabe, não quer saber mais o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro precisa. Só ajudamos quando o outro nos pede ali um auxílio, mas é importante às vezes oferecermos a nossa ajuda, o nosso amparo, porque muitas vezes o que outra pessoa quer nem é a nossa atitude exatamente de fazer alguma coisa. Em muitos momentos o mais importante é se sentir percebido, se sentir apoiado, se sentir ouvido. Então nós temos que nos atentar, porque às vezes um vizinho pede uma ajuda de madrugada, nós prontamente já lhe ajudamos com boa vontade, né? No entanto, às vezes alguém pede alguma coisa em casa, a gente fala, já vai, amanhã, né? Mais tarde. E às vezes a gente nem ouve, né? Depois a gente tem que perguntar o que você me pediu mesmo. Então essa atenção, esse cuidado ali é importante. Ela fala também da falta de intercâmbio de opiniões, atritos, ela diz, que são contínuos, mas que ateiam fagulhas de irascibilidade, de ira, né, capazes de provocar incêndios em forma de agressão dessa ou daquela maneira, e muitos outros mais. Então ela nos recomenda que antes que as dificuldades ali, elas abram distâncias, elas abram feridas, para que a gente procure retomar, né? Ela fala que é muito natural que ocorram desacertos, mas ao invés da separação, um reajustamento. E uma das frases que eu acho mais interessante, ela fala, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Vejam, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que possui. Porque nesses momentos de crise, nessas fases do casamento, quantas vezes vem pensamentos ali, eu preciso buscar algo novo, uma pessoa nova, eu preciso ser feliz. E talvez ali, aquela pessoa que nós estejamos, seja a pessoa que nós precisamos, seja a pessoa que nós gostamos, que nós amamos, que haja ali uma grande afinidade, e no entanto, esse amor, essa afinidade foi sendo sufocado pela rotina, pelos problemas, pelas dificuldades ali financeiras do casal, pelo desemprego. Então a pessoa parte para um novo relacionamento, mas quantas vezes nós poderíamos, como diz ela, redescobrir aquilo que já possui? Então tenho visto muitos casais que se separam que depois descobrem que, poxa, aquela era a pessoa que eu amava, né? Então é claro que há situações tão difíceis, tão graves, que às vezes uma separação é um mal menor. Mas quantos casamentos poderiam ser ali alimentados? Quantos casais seriam felizes se houvesse ali um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de comunicação, né? Abrirmos mão ali do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque isso acontece muito, situações em que há ali um atrito, nós sabemos que estamos errados, sabemos que falamos alguma coisa indevida, uma acusação indevida. No entanto, quantas vezes falta a humildade de chegar e falar, eu errei, eu me excedi, né? Me perdoe, e que essas palavras elas sejam acompanhadas de fato de um esforço de mudança, né? Porque eu posso passar a vida inteira pedindo desculpa por um ponto que eu falho, no entanto, sendo perdoado, eu não faço o mínimo esforço. Então, nós precisamos abrir mão, às vezes, desse nosso orgulho, da vaidade, de reconhecermos que em alguns pontos nós erramos, mas é igualmente necessário essa reconquista, né? Agirmos ali para que gradativamente a gente vá melhorando. Ninguém muda de uma hora para outra, mas o esforço, a boa vontade, isso ali é a nossa obrigação. E procurarmos ver aquilo que de bom o outro traz, né? Porque nesses momentos, nessas fases de dificuldade, tudo ali que nós não gostamos ganha uma força muito grande, né? Como se colocássemos uma lente ali que amplia. Então, às vezes até a voz da pessoa incomoda, mas como ela fala desse redescobrimento, né? O casal voltar ali a alimentar, cultivar ali, terem os momentos sozinhos, né? Pensar no outro, nas pequenas gentilezas, né? A educação, né? Ou seja, não vai ser ali como no tempo de namoro, mas aquele carinho, aquele respeito nós temos que procurar resgatar e cultivar para que o outro perceba que nós queremos e lutamos e fazemos algo para que
aquele casamento seja nutrido de momentos de alegria, né? Claro que todos têm as suas lutas, às vezes até o casal tem grandes afinidades, mas às vezes tem um problema de saúde, tem um problema dos filhos, mas porque todo casal tem as suas dificuldades. Isso é um ponto importante, porque é comum também as pessoas olharem para os outros e falarem, nossa, aquele tem um casamento perfeito. Sobretudo hoje com as redes sociais, aquele textão que o marido, a esposa faz para o marido e ou vice-versa, que amam profundamente, mas ninguém sabe ali as lutas que cada um trava ali na intimidade. Então, quando nós supervalorizamos o relacionamento dos outros, quando nós achamos que o casamento dos outros é perfeito, nós corremos um sério risco de não valorizarmos aquilo que nós podemos ter dentro do nosso lar, porque projetamos um ideal de pessoa e ninguém é perfeito, como foi dito no início. É muito importante esse cultivo, esses momentos ali construídos juntos, para que essa chama do relacionamento, do respeito, do carinho, do afeto, ela seja ali mantida e que isso fortaleça o casal e que isso tenha um impacto gigantesco também em toda a família, nos filhos, porque os filhos naturalmente eles sentem ali essas vibrações, sejam de equilíbrio, de carinho, sejam de dificuldade, às vezes eles são como esponjas, então vale a pena todo o esforço, mas como ela diz, não é uma nova busca, mas redescobrir aquilo que já possui. Antes da decisão precipitada, ceda a cada um no que lhe concerne, a benefício dos dois. Então, em função do tempo, a gente vai encerrando por aqui, pedindo a Deus por todos os lares da terra, por todos os casais, por todos os filhos, que cultivemos então momentos de alegria e que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos Espíritos amorosos que nos estimulam e nos amparam.